Vamos começar falando sobre aquela quadrilha. Bom, vocês devem se lembrar, né? Aquela quadrilha que depois foi flagrada, que em um dos casos, né? Tiveram vários casos, mas o que mais repercutiu foi o caso daquelas duas brasileiras que foram presas fora do país, né? Elas iam para a Alemanha, mas ela foi em outro país que elas chegaram a ser presas, porque foi antes. E elas ficaram presas lá por mais de um mês. E aí eu estava até relembrando o relato delas, né, dessas brasileiras que foram presas por causa de tráfico internacional. E, na verdade, as etiquetas das malas delas foram trocadas por essas pessoas que trabalhavam no aeroporto de Guarulhos, né, que faziam parte dessa quadrilha. Trocaram a etiqueta e aí a mala que estava cheia de droga foi identificada como mala delas, né? Desse casal, né, de mulheres. E elas ficaram mais de um mês lá presas, tal, e aí eu tava 38 dias, exatamente. 38 dias. E, aliás, eu tô até citando de memória, mas acho que foi na Alemanha mesmo que elas ficaram presas. Foi na Alemanha? Sim. Eu tenho foi na Alemanha. Eu tô lembrando aqui do caso. Na Alemanha. Elas ficaram presas na Alemanha. Foi bem surpreendente isso, inclusive, por causa da demora da Alemanha em reconhecer que elas não tinham culpa no caso, né? Demorou Demorou, imagina, 38 dias é uma eternidade, né? Para quem é inocente na história, né? Eu estava lendo um relato de uma delas, né, em reportagens da época, que a cela era totalmente fechada, assim, não tinha janela, não tinha nada, e tinha fezes na parede. Isso, eu também li esse relato. Tiraram todas as coisas delas, elas ficavam com frio, porque não é normal pra gente, a gente não está acostumada, né, com o clima alemão, foi numa época fria, elas passaram frio na cela, não tinham um casaco suficiente, principalmente para um brasileiro que não está acostumado com o frio da Alemanha, né? A gente já precisa do dobro de casaco que eles usam, então foi uma coisa bem sofrida, foi bem complicado, sim, o que elas passaram. Dizem que ficaram também sem acesso, né? Não havia muito, assim, uma comunicação entre elas e as pessoas que estavam ali, tanto levando presas e tudo, parece que a comunicação foi bem difícil. Na verdade, né, Carla, as coisas começaram a melhorar quando caíram no ouvido da imprensa brasileira, porque a imprensa brasileira assumiu como sendo um caso gravíssimo de um aparente, e depois confirmou-se, erro judicial e erro da polícia, né? E aí, pela repercussão do caso, houve um empenho muito maior, então, das autoridades brasileiras, que inclusive enviaram as imagens das malas sendo embarcadas aqui, o que provou que as malas que foram recuperadas lá não eram as mesmas e que havia sido feita uma troca. E aí eles tiveram até que bater as imagens, né? Eles usaram as imagens do prédio, do elevador onde elas moravam, e as imagens das malas não eram as imagens das malas que tinham a droga, enfim. Até isso foi utilizado para eles verem que elas não tinham nada a ver com a história. Agora, bom, só para contextualizar aqui, gente, a Polícia Federal deflagrou então hoje a segunda fase da Operação Efeito Colateral, com o objetivo de prender, então, esses integrantes dessa quadrilha responsáveis pelo esquema de tráfico internacional de drogas que levou para cadeias brasileiras a Giane Paolini e a Cátina Bahia, em março desse ano. As duas tiveram as malas trocadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, enquanto aguardavam um voo que as levaria para Frankfurt, na Alemanha. Elas ficaram 38 dias, é isso aí, presas depois que encontraram cocaína nas bagagens. Agora eu fico imaginando, né, o desespero, né, dessas pessoas, assim, porque podia acontecer com qualquer um de nós, né? Qualquer um. Sim. A pessoa lá deu azar, o cara foi lá, trocou, né, essas pessoas que participavam dessa quadrilha aí, trocavam, e dá para ver nas imagens, né, eles trocando, né, o Fantástico, né, a Globo teve acesso a muitas imagens exclusivas desse caso na época, eu lembro. E dava para ver as imagens deles disfarçando, assim, no celular e tal, e ia lá por trás e começa a trocar. Agora, que coisa bizarra, né, acontecer no aeroporto, que é o maior do país, assim, então uma coisa tão banal, assim, né, se você for ver o esquema tão tosco, né? Depois que houve a operação, que foi esclarecido tudo, e houve a primeira fase da operação, das prisões, né, foram 7. Aí hoje foram mais 16, são 23 ao todo. Né? Sim. Nas duas fases da operação. Depois da primeira fase, eles determinaram que os funcionários terceirizados que prestam esse serviço não poderiam mais usar o celular na área de trabalho, né?
porque era por ali que eles se comunicavam com as pessoas que iam fazer a outra parte da operação. E agora eles estão estudando a possibilidade de colocar câmeras no peito desses funcionários para gravar toda a atuação deles naquela área restrita, porque é uma área exclusiva, né? Só a Polícia Federal e esses operadores de bagagem podem entrar naquela área. Agora, isso criou um medo em todo mundo, né? Sim. Todo As mundo pessoas se começaram a fotografar isso, né? as malas, bem lembra? apavorante, sim. As pessoas começavam a fotografar as malas antes de viajar? Eu fiz isso Você no fez? mês passado. Na hora que eu botei as nossas 2 malas ali na esteira para pesar, eu liguei o celular, mostrei a minha mala e fui na identificação de peso. Sim. Eu fui e para os tem que Estados gravar Unidos. a tag também, aquela que a própria companhia aérea coloca na sua mala para você provar que você está despachando aquela mala. Então, isso foi uma dica que se deu na época, né? Algumas pessoas que pensaram em como você pode se proteger de um golpe como esse, chegaram a sugerir isso. Agora, até isso poder virar uma prova para te libertar em caso de uma troca de bagagem, também é uma coisa demorada. A gente viu ali que houve uma demora também, tanto do inquérito policial que correu aqui, como dessa comunicação com outro país. E as leis, as pessoas têm que tomar realmente muito cuidado em qualquer viagem internacional. As leis contra tráfico de drogas, né, para proteger os países, são extremamente rigorosas. Então, vale aquela dica, nunca se afaste da sua bagagem, não permita que ninguém peça para você levar alguma coisa. Todas essas dicas têm que continuar a ser seguidas, porque a gente viu ali que esse era um esquema extremamente profissional. E, aliás, eu queria deixar aqui os parabéns para a Polícia Federal, que investigou, que apurou isso, né, com celeridade, com rapidez, porque a demora foi exatamente nessa comunicação com as justiças. Exatamente, porque aqui até que foi rápido o processo, internacionais, né? Tanto no caso do Brasil, que talvez, dizem na época, inclusive, deveria ter se empenhado mais na libertação das brasileiras. A gente até fez, na época, uma comparação sobre o que seria se fossem americanas presas, o que seria se fossem europeus presos no Brasil. Lembra que a gente até comparava isso? E se fossem alemães presos injustamente no Brasil? Você já imaginou o imbróglio diplomático, né, que ia se criar? Então, quer dizer, a gente fez ali uma comparação em torno do peso dessa cidadania, né? Por que as brasileiras puderam ficar 38 dias? Se a gente fizesse isso com um alemão aqui, que tipo de problema diplomático se criaria? Naquele muito caso, maior, elas né? já estavam presas, quando foi noticiado pela primeira vez aqui, elas já estavam presas há cerca de uma semana, né? Agora, imagina só a situação, né? Porque hoje em dia a gente tem conhecimento que isso pode acontecer, né? Imagina, eu acho que quando aconteceu com elas, né? Acho que elas não tinham nem ideia que esse esquema, enfim, poderia acontecer. Aí, não, você é presa por tráfico internacional de drogas, imagina assim, mas fala, que enrascada que eu caí, né? Sim. Qual foi a armadilha? Fica tentando imaginar o que aconteceu. Sim. É muito angustiante, Carla, deve ser, você falou, né, dos cuidados que a gente deve ter com a legislação lá do exterior, né? Tem 2 coisas que eu assumi todas as vezes que eu vou para o exterior. Uma, eu não brinco quando eu estou na imigração. Jamais. Você lembra que os brasileiros estavam no país da Ásia desembarcando? Sim. Aí o cara perguntou para ele, o que é isso aqui? Ele brincou, é uma bomba. Ficaram presos mais de um mês. Sim, na verdade, Tramontina, esse caso, eu até me lembrei dele também, a gente até pensou junto. Não foi porque ele estava brincando, olha só, foi porque era realmente uma bomba de encher bola, por exemplo, a gente chama de bomba. Sim. Só que para eles a palavra é diferente, não é a bomb. É a pump, não sei, não me lembro, acho que bola de encher bola, eu acho que é pump, se não me engano, não tenho certeza, mas a palavra é diferente. Então, quando ele falou assim, a bomb, era uma bomba de encher alguma coisa, por exemplo, ele era um esportista até. Isso. Ele foi preso, porque ele falou uma bomba, amigos. E a pessoa da polícia acha que ele tá brincando. E isso era uma coisa assim, que realmente pegava pra gente, quer dizer, diferenças de vocabulário, cuidado com o que se diz. Então, se você não souber a palavra exata, sabe, tenta pedir um intérprete. Então, eu não brinco e eu não respondo além daquilo que eles estão perguntando. Exato. Porque eles não esperam que você fique contando histórias. E a gente tem a mania tem que ser objetivo, né? O que você veio fazer aqui? Sim. Eu vim passear. Nossa. Com quem que você está? Com a família. Cultura. Curto e grosso. Porque se você ficar contando,
Não, porque eu vim aqui, porque não sei o quê, eu gosto muito daqui, eu venho sempre pra cá. O cara fala, você vem sempre pra cá? O que você vem fazer aqui sempre? Falou demais. Aí começa a se enroscar, né? Começa a se enrolar. A cultura do brasileiro é diferente. E isso também é algo que porque eu morei na Europa e eu conto isso para as pessoas, como eles não estão acostumados com o nosso jeito. Eu digo que o brasileiro, em tudo que é lugar que ele chega, ele tem que chorar as pitangas. Esquece isso. Não tem ninguém querendo saber dos seus problemas, das suas dores, do seu sofrimento. Não tem. Eles querem saber objetivamente o que você quer, o que você deseja. Só. Entendeu? Então, assim, uma vez eu cheguei nos Estados Unidos e eu comprei um casaco. E 2 semanas depois, eu voltei na mesma loja, o casaco tinha entrado em liquidação. Então, tipo, eu paguei 100, ele estava a $20. Aí eu cheguei assim, meu Deus! Aí chamei uma vendedora, o que aconteceu? Eu comprei esse casaco aqui, meu Deus, que absurdo, não sei o que e tal. Ela ficou me olhando com aquele olhar. O que você tá falando, né? Você é louca. Sabe, o que eu tenho a ver com isso? Aí ela virou e falou assim... A senhora vai ao caixa e receba o seu dinheiro de volta. Simples. O quê? Como? Aí ela falou assim, tem uma lei, lá na época tinha, não sei, nem vou dizer assim que ainda tem, porque eu não chequei. Mas havia uma lei dizendo que se você tivesse comprado em até 2 semanas um objeto, e esse objeto entrasse, um produto que entrasse em liquidação, até 2 semanas depois, você poderia receber o seu dinheiro de volta. Então ela me olhou com um desprezo, porque eu estava sofrendo à toa, e eu estava ali quase chorando, e aí ela falou assim, vá no caixa, receba seu dinheiro de volta. Sensacional. Próximo, por favor, senhora. É porque aqui não existe esse papo, existe, né? Se você comprou um negócio por R$1.000 e o dia seguinte tiver... 10, não importa, não importa, você perdeu. Mas isso. Lá tinha isso e eu ali Mas eu chorando concordo, à toa. eu concordo com isso. Eu acho mesmo que o brasileiro tem essa mania de ficar chorando, né? Sim. E falando. Ninguém é seu terapeuta, né? A não ser o seu próprio terapeuta, se você tiver no caso. Aliás, o brasileiro fica pedindo desconto no exterior, né? E eles não sabem o que é o desconto. Por quê? Quanto custa essa caneca? Custa $3 ou custa 3 euros? Mas dá para fazer um desconto? O cara olha assim e fala, como? Custa $3 ou 3 euros? Como engraçado. Desconto, né? As diferenças culturais, né? Não, impressionante, impressionante. Mas enfim, que bom, né?